Após anos de um casamento aparentemente feliz e uma vida familiar construída com dedicação, um homem de 36 anos enfrenta uma crise devastadora quando suspeitas de traição começam a corroer sua confiança em sua esposa. Ele descobre que um colega de trabalho pode estar envolvido de forma imprópria com ela, e a busca pela verdade o leva a uma jornada de desconfiança, revelações dolorosas e decisões que mudam sua vida para sempre. Em meio a segredos e mentiras, ele precisa enfrentar seus medos, confrontar suas suspeitas e decidir o futuro de sua família. Uma história que explora a fragilidade das relações humanas e o impacto das escolhas em quem mais confiamos. Gravei secretamente minha esposa traindo para poder surpreendê-la com evidências no tribunal. Olá a todos. Eu não acredito que estou aqui, mas não sei mais o que fazer. Eu amo minha esposa, mas estou com muito medo de que ela esteja fazendo algo pelas minhas costas. Não consigo conversar com amigos ou familiares porque é muito constrangedor e complicado. Acho que um colega de trabalho pode ter se envolvido com a minha esposa. Está parecendo cada vez mais que isso pode ser verdade. Sou homem, 36 anos, e conheci minha esposa, 32 anos, em um shopping da nossa cidade, em 2014. Vamos chamá-la de Gabi. Eu estava na praça de alimentação, na fila de um restaurante, quando a vi. É engraçado, porque eu nem pretendia ir àquele restaurante, mas a fila do outro era muito longa. Na fila, vi Gabi perto do balcão. Quando nossos olhares se cruzaram, fiquei impressionado com o quanto ela era linda. Ela riu ao perceber que eu estava olhando e disse que não estava lá para comer, mas esperando pela prima que trabalhava no local. Fiquei feliz que ela falou comigo, porque eu não sabia o que dizer. A conversa fluiu e conseguimos quebrar o gelo. Enquanto ela esperava a prima, conversamos um pouco mais, e eu até me ofereci para comprar algo para ela. Gabi pediu uma limonada de morango, e depois disso, continuamos conversando. Quando a prima dela apareceu, pedi o número dela antes de ela ir embora, e ela me deu. A partir dali, fiz de tudo para conquistá-la. Após alguns encontros e momentos divertidos com nossos amigos em comum, oficializamos o relacionamento. Em 2017, nos casamos, e desde então tivemos 3 filhos, 2 meninas e um menino, e é o do meio. Criamos nossa própria família e nos tornamos pais dedicados. Não foi fácil, pois deixamos de sair tanto para festas e eventos, mas ainda conseguimos aproveitar um pouco aqui e ali. Nosso estilo de vida mudou, mas nos adaptamos. Eu sempre fui muito feliz com Gabi como minha esposa e me sentia sortudo. Ela sempre teve um ótimo caráter, além de ser incrivelmente bonita. Meus amigos até me elogiavam por isso. Gabi é cubana e parece uma mistura da atriz que interpretou a Mulher Maravilha e Salma Hayek. Ela é curvilínea, tem tatuagens nos braços e quase sempre usa um rabo de cavalo, algo que é uma marca dela, inclusive nas selfies. Financeiramente, também estávamos bem. Eu trabalho como técnico de manutenção há 7 anos, e Gabi, junto com a irmã, trabalha como decoradora de interiores. Na verdade, a irmã dela é designer de interiores, e Gabi acabou entrando no negócio quando percebeu que estava dando certo. Mas, na última quarta-feira, minha tranquilidade foi abalada. Um cara que trabalha no setor de expedição, vamos chamá-lo de Dério, acabou chamando minha atenção. Ele não é exatamente meu amigo, mas um conhecido com quem às vezes converso na hora do almoço. Já jogamos dados no estacionamento uma vez, mas nunca fomos próximos. Conversávamos mais sobre basquete. Uma vez, meu carro teve problemas nos freios, e não consegui usá-lo para ir ao trabalho. Então, Gabi começou a me levar e buscar do trabalho. No primeiro dia, ela chegou muito cedo e acabou tendo que esperar cerca de 30 minutos. Quando saí, vi Gabi conversando e rindo com Dério e outra colega. Vamos chamá-la de Briana. Apresentei Gabi como minha esposa, trocamos algumas palavras e fomos embora. Olhando para trás, acho que foi aí que tudo começou. Nas semanas seguintes, percebi que Gabi frequentemente ia ao meu trabalho e passava tempo com Dério e Briana. Ela dizia que gostava de conversar com Briana, e eles ficavam no escritório ouvindo música no fone Beats de Dério. Estava conectado ao celular dele. Como Briana e Dério eram bons amigos, eu não me importei muito com isso no início. No entanto, com o passar do tempo, comecei a perceber que Dério estava passando mais tempo com Gabi, mesmo quando Briana não estava por perto. Eu tentava não tirar conclusões precipitadas, porque sabia que isso só levaria a brigas com Gabi, muitas vezes em espanhol. Na última quarta-feira, porém, meus receios ganharam força. Quando saía do trabalho, cumprimentei um amigo que estava ao telefone. Ele mencionou meu nome para a pessoa do outro lado da linha, e fiquei curioso. Perguntei quem era, e ele disse que era um ex-colega nosso, Tirel. Quando peguei o telefone, Tirel disse que queria me contar algo importante. Tirel afirmou que, enquanto ainda trabalhava conosco, viu Gabi e Dério juntos em momentos suspeitos. Ele disse que em um
sábado. Durante um turno extra, ouviu música alta em espanhol e viu algo que parecia muito íntimo entre eles. Segundo ele, Gabi estava dançando para Daryl de forma provocante, e Daryl segurava o pescoço dela enquanto isso acontecia. Tyrell insistiu que ela não parecia incomodada, apenas ria e continuava. Essas informações me deixaram completamente abalado. Quando cheguei em casa, tentei perguntar a Gabi sobre Daryl, mas ela mentiu, dizendo que ele mal aparecia por perto. Fiquei arrasado com essa resposta. Desde então, não consigo parar de pensar no que pode estar acontecendo. Agora, preciso descobrir a verdade. Quero provas do que está acontecendo, mas isso é complicado, pois envolve meu local de trabalho. Além disso, sei que não posso confiar apenas no que Tyrell me disse, porque tudo pode ser negado. Estou perdido, me sentindo traído e envergonhado. Se tudo isso for verdade, quero estar preparado para tomar as decisões necessárias. Vou atualizar vocês assim que descobrir o que fazer. Atualização 1. Quero agradecer a todos que me deram ideias para descobrir o que está acontecendo entre minha esposa e meu colega de trabalho. Eu desconfio que esteja envolvido com ela. Isso está me ajudando muito, especialmente porque não posso conversar com família ou amigos devido à vergonha que isso causaria. A situação tem piorado com todas as coisas que venho notando, e agora parece bem possível que meu colega tenha realmente ficado com minha esposa. Para contextualizar, minha esposa, Gabi, começou a me buscar no trabalho porque meu carro precisava de reparos nos freios. Enquanto esperava por mim, ela conheceu e ficou amiga de uma garota do escritório, Brianna, de um colega do setor de expedição chamado Daryl. Quando saía do trabalho, via os três conversando e ouvindo música. A amizade entre eles cresceu, e Gabi passou a ir ao meu trabalho até nos dias de folga para almoçar com eles. No entanto, algumas semanas atrás, recebi uma ligação de um antigo colega, Tyrell, que me devastou. Ele disse que Daryl poderia ter se envolvido com minha esposa. Tyrell explicou que viu os dois conversando sozinhos e parecia que estavam flertando. Ele também mencionou que nos sábados em que Daryl fazia hora extra, Gabi aparecia para visitá-los. A princípio, ele não quis me contar nada, mas disse que viu algo que o fez mudar de ideia. Uma vez, enquanto trabalhava no sábado, ele ouviu música em espanhol vindo do setor de expedição. Quando foi verificar, viu Gabi dançando e rebolando para Daryl. Segundo ele, as coisas começaram de forma descontraída, mas logo ficaram mais provocantes. Ele relatou que viu Daryl segurando minha esposa pelo pescoço e levantando sua blusa. Perguntei a Tyrell se ele tinha certeza de que era Gabi, mas ele descreveu tatuagens e características que confirmaram que era ela. A parte mais difícil foi saber que isso aconteceu há 8 ou 9 meses. Desde então, não sei o que mais pode ter acontecido. Quando cheguei em casa, questionei Gabi sobre a amizade com Daryl. Ela disse que mal conversava com ele, e geralmente falava mais com Brianna. Era uma mentira óbvia, considerando o que eu já tinha visto. Depois disso, comecei a observar mais de perto suas atitudes em casa. Ela é extremamente protetora com o celular e toda noite faz ligações no quintal. Quando tentei escutar, ouvi risadas, comentários sobre lugares que foram juntos e conversas que claramente não eram com sua irmã ou mãe, como ela alegava. Gabi também mudou o seu comportamento comigo. Sempre arranja desculpas para não se aproximar, evita qualquer intimidade e me trata como se eu fosse louco por desconfiar. Sábado passado, ela tentou sair sozinha, mas inventei que precisava sair para impedir. Ela ficou furiosa e não falou mais comigo pelo resto da noite. Alguns dias depois, Gabi saiu para encontrar amigos e voltou às 2h30 da manhã. Fiquei enviando mensagens, mas ela só respondia pedindo que eu parasse. Quando voltou, discutimos feio. Ela me acusou de querer controlá-la, mas eu não conseguia ignorar. Seus horários e atitudes não eram normais. A gota d'água foi quando, após mais uma discussão, entrei no quarto e a vi se trocando. Ela estava usando uma calcinha tão pequena que era praticamente uma linha. Gabi sempre teve roupas íntimas bonitas, mas era algo que ela não usava havia muito tempo. Naquele momento, me senti completamente quebrado. Agora, estou decidido a descobrir a verdade. Comprei um gravador ativado por voz para colocar no carro dela e pedi para entregarem na casa de um amigo, para que ela não desconfie. Vou continuar agindo normalmente para coletar provas e confirmar minhas suspeitas. Agradeço novamente a quem me deu conselhos, e volto para atualizar quando tiver mais informações. Atualização 2. Agradeço a todos que me ajudaram com o que está acontecendo entre mim e minha esposa. Recebi muito apoio para descobrir se ela foi infiel, e isso tem sido importante para mim nesse momento difícil. As conversas aqui me ajudaram a ter mais força e clareza para entender a verdade, e sou grato por isso. No entanto, os conselhos que recebi foram bem divididos. Alguns sugeriram que eu buscasse provas concretas e as usasse contra ela, enquanto outros disseram que eu deveria enfrentar os sinais e resolver tudo de vez. Eu estava tentando decidir o que fazer, mas minha esposa acabou forçando minha mão hoje. E sim, ela quebrou os votos do nosso casamento. Para quem não conhece o contexto, minha esposa, Gabi, teve que me buscar no trabalho no ano passado porque meu carro quebrou. Durante esse período, ela se tornou amiga de uma colega minha, Brianna, de outro colega, Daryl. Eles conversaram
conversavam e ouviam música enquanto esperavam por mim. Depois que meu carro foi consertado, Gabi ainda aparecia no trabalho às vezes, dizendo que estava apenas visitando Brianna. Recentemente, porém, recebi uma ligação de um antigo amigo, Tyrell, que trabalhou conosco. Ele disse que Gabi e Daryl estavam se encontrando em segredo e que tinham comportamentos muito inapropriados. Tyrell relatou que viu Daryl levantando a camisa da minha esposa, tocando nela, e que parecia muito provável que eles tivessem dormido juntos. Ele tinha certeza de que era Gabi por causa de suas tatuagens e do jeito que ela se veste. Quando confrontei Gabi sobre sua amizade com Daryl, ela negou completamente. Disse que mal falava com ele, o que era uma mentira descarada, já que todos no trabalho viam os dois juntos. Depois disso, comecei a investigar. Notei muitas coisas estranhas. Ela saía à noite dizendo que estava com amigas, fazia ligações no quintal, ia ao telefone e saía de casa sem explicar para onde ia. As coisas pioraram quando descobri que ela estava usando roupas íntimas que nunca usava antes. Achei aquilo muito suspeito. Foi aí que decidi comprar um gravador de áudio para tentar reunir provas. Eu queria me preparar para pedir o divórcio se confirmasse tudo. Hoje, Gabi disse que levaria nossos filhos para assistir a um filme com os primos. Achei ótimo, porque parecia que ela estava priorizando os filhos. No entanto, recebi uma ligação do meu sobrinho, que me confundiu. Ele disse que Gabi só os havia deixado no cinema e não ficaria para assistir ao filme com eles. Isso me deixou muito desconfiado. Lembrei que hoje era sábado, o mesmo dia em que Tyrell disse que ela costumava ir ao trabalho para se encontrar com Daryl. Liguei para a segurança do meu trabalho e confirmei que Daryl e os outros estavam lá. Decidi ir até lá para descobrir a verdade. Quando cheguei, encontrei o carro da Gabi no estacionamento. Fui direto para o setor onde Daryl trabalha, mas não os vi. Sabia que eles poderiam estar no lounge dos motoristas. Um dos colegas tentou me impedir de entrar, mas não dei ouvidos. Quando cheguei ao lounge, ouvi barulhos que confirmaram minhas suspeitas. Ao olhar para dentro, vi Daryl com a camisa aberta e minha esposa ajoelhada na frente dele. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Tirei meu celular e gravei alguns segundos do que estava acontecendo. Em seguida, entrei gritando, chamando-a de tudo quanto é nome. Gabi não parecia envergonhada por ser pega no ato. Na verdade, parecia mais incomodada com o fato de eu estar atrapalhando. Disse para eu sair e me ignorou completamente, mesmo enquanto eu a confrontava. Quando perguntei como ela podia fazer isso comigo, ela respondeu friamente, eu não te amo desse jeito. Aquilo foi como um golpe final. Eu disse que queria o divórcio, e ela respondeu apenas com um frustrado ok. Depois disso, fui embora e voltei para casa, sentindo que meu mundo tinha desmoronado. Atualização final: depois de chegar em casa, eu estava absolutamente furioso. Dei socos nas paredes e xinguei alto. Não conseguia acreditar que ela faria isso comigo. Ela definitivamente não era mais a pessoa que eu conhecia. Eu estava completamente farto dessa situação e das desculpas dela. Até agora, ela ainda não voltou, e eu nem sei onde está. Aposto que está na casa da irmã e agora terá que contar o que aconteceu. Seja o que for que venha a seguir, eu tenho provas claras e irrefutáveis de que ela me traiu, e pretendo usar isso de várias formas, especialmente no divórcio. Essas evidências mostram claramente como ela é irresponsável e desinteressada em manter o casamento. É doloroso admitir, mas talvez eu não devesse ter precisado de Tyrell para abrir meus olhos, pois os sinais estavam ali. Ela nunca me amou de verdade, apenas amava o que eu fazia por ela. Foi por isso que ela se casou comigo. Gabi não queria amor, ela queria ser desejada. E, como Daryl era atraente e mostrava interesse nela, ela se envolveu com ele. Relacionamentos como esse sempre fracassam porque pessoas como ela acabam mostrando quem realmente são. Comprei um gravador de voz ativado, mas só precisei usá-lo uma vez. E foi o suficiente para confirmar tudo. Última atualização: olá a todos. Quero agradecer por todas as mensagens de apoio e os conselhos que recebi. Vocês me ajudaram a entender o que minha esposa estava fazendo comigo e como lidar da melhor forma com isso. Muitas pessoas pediram uma atualização para saber como eu estava, e a verdade é que estou no pior momento da minha vida. Me sinto traído e com muita raiva. Alguns aqui disseram que eu tinha medo de confrontar minha esposa, mas não é verdade. Assim que descobri a traição, tomei as medidas necessárias para falar com um advogado e dar início ao divórcio. Este será meu último post sobre o assunto, pois daqui para frente estarei ocupado com os processos judiciais, além de cuidar da minha família e dos meus 3 filhos. Para resumir, tudo começou há cerca de um ano, quando Gabi precisou me buscar no trabalho porque meu carro estava na oficina. Durante essa semana, ela acabou conhecendo Brianna, que trabalhava no escritório, e Daryl, que era do setor de expedição. No início, eu não me importei que ela fizesse amizade com eles e passasse o intervalo do trabalho junto, mas depois começaram a sair juntos fora do trabalho. Achei que ela estava apenas com Brianna, mas estava enganado. Um ex-colega meu chamado Tyrell me ligou para contar que Gabi passava mais tempo com Daryl do que com Brianna. Ele disse que Daryl contava para outros colegas que queria ficar com minha esposa. Tyrell começou a desconfiar porque eles estavam
estavam sempre juntos, e um dia, durante o horário extra, ele pegou Gabi dançando para Daryl de uma forma completamente inapropriada. Quando ele me descreveu a cena, mencionou que ela era cubana, tinha tatuagens e sempre usava um rabo de cavalo. Era, sem dúvidas, Gabi. Depois disso, comecei a perceber os sinais. Ela passava mais tempo fora de casa, vivia grudada no celular e não me tratava mais como marido. Tudo isso confirmava o que Tyrell tinha me contado. Muitas pessoas aqui disseram que, cedo ou tarde, ela cometeria um deslize, e foi exatamente o que aconteceu. No último sábado, Gabi disse que iria ao cinema assistir a um filme infantil com nossos filhos e os primos mais velhos. Achei estranho quando meu sobrinho, que estava no cinema, me disse que ela só ia buscá-los depois do filme. Foi aí que percebi que ela não estava no cinema. Me lembrei que Tyrell havia mencionado que ela ia visitar Daryl no trabalho durante o turno extra. Então, fui até o local. Quando cheguei, vi o carro dela estacionado. Entrei no prédio e fui até o pequeno lounge dos motoristas. Dei uma espiada pela porta e, para meu choque, vi Gabi ajoelhada, com Daryl segurando a cabeça dela. Peguei meu celular, gravei cerca de 7 segundos como prova e, em seguida, os confrontei. Explodi de uma forma que nunca havia feito antes. Gabi parecia mais incomodada por ter sido interrompida do que por me ver. Daryl ficou em silêncio, chocado. Quando perguntei a Gabi como ela podia fazer aquilo comigo, ela gritou que não me amava mais daquele jeito e pediu para eu ir embora. Isso quase me fez desabar. Depois de tudo, aceitei que nosso casamento acabou. Agora, estou focado em seguir em frente, cuidar dos meus filhos e garantir que as consequências dessa traição sejam enfrentadas. Então, o que ela amava em mim? Afinal, foi aí que precisei aceitar quem eu realmente era para ela. Gabi era do tipo que, se fosse se casar com alguém, essa pessoa teria que permitir que ela agisse de forma mimada. Eu pagava por tudo para mantê-la feliz, e ela me fez acreditar que isso era ser um bom marido. Gabi agia como se eu fosse sortudo por tê-la, como se ela fosse um troféu, especialmente pela atenção que recebia. Eu acreditava nisso, principalmente porque ela era uma boa mãe, no início, e uma boa esposa. Ela não me amava, apenas gostava da atenção e do carinho que eu me esforçava para oferecer. Isso também era um problema, já que Gabi sempre foi alguém que buscava atenção. Talvez por isso ela adorasse o Snapchat e o Instagram, onde tinha muitos seguidores, sendo 80% deles homens. Isso já era ruim, mas os comentários eram piores. Para estar com ela, eu precisava ter paciência, especialmente quando ela postava fotos de biquíni durante nossas viagens para Las Vegas ou Jamaica. Agora estava claro que ela nunca mudaria, mesmo tendo encontrado alguém que cuidasse dela. Não importava. Quando ela encontrava alguém que achava atraente e que a tratava como ela queria, ela não pensava duas vezes. Quando tudo acabou, precisei encarar a realidade. Liguei para os meus irmãos para contar tudo. Não queria fazer isso, mas sabia que era a hora. A primeira pessoa para quem liguei foi meu irmão mais velho. Vamos chamá-lo de Rick. Desabafei sobre o que aconteceu, usando todos os palavrões possíveis. Ele perguntou se eu estava em casa e disse que passaria lá depois de resolver algo rápido. Depois disso, liguei para minha irmã mais nova e contei o que tinha acontecido. Ela me deu uma bronca, mas disse que Rick estava ligando para ela e já sabia que era sobre isso. Ela disse que viria me ver mais tarde e desligou. Minutos depois, me ligou de novo, dizendo que Rick estava indo me buscar e que eu deveria ir com ele. Perguntou onde estavam as crianças, e eu disse que estavam no cinema e que Gabi ia buscá-las. Ela ficou preocupada com as crianças estarem com Gabi, mas, no meu estado mental, não tinha muito o que fazer. Depois disso, comecei a cochilar até ouvir o carro do meu irmão chegando. Quando abri a porta, vi Rick vindo em minha direção com uma sacola e sua caixa de ferramentas. Rick sempre foi uma figura intimidadora. Ele jogava futebol americano no colégio e na faculdade. Com a cabeça raspada e a barba, parecia alguém que saiu do exército. Ele me deu um abraço apertado. Apesar de sempre termos fingido ser durões, aquele momento mexeu comigo, e eu quase chorei. Ele sabia que era o que eu precisava. Depois do abraço, ele disse que tinha comprado novas fechaduras para casa. Comentou que a última coisa que eu precisava era sair e deixar Gabi voltar e pegar tudo. Passamos uma hora conversando e trocando as fechaduras antes de irmos para a casa dele. E que sua namorada me trataram super bem, tentando me animar o máximo que podiam durante o fim de semana. Minha irmã Gina também apareceu para conversar. Depois de avisar o restante da minha família, não conseguia parar de lembrar do que tinha visto. Eu esperava que Gabi confessasse ou algo assim, mas a oportunidade de pegá-la veio antes do que eu imaginava. E depois que ela disse que não me amava daquele jeito, tudo que eu queria era vingança pelo que ela fez comigo. Naquele domingo, a irmã de Gabi, vamos chamá-la de Cristina, me ligou. No início, e que não queria que eu atendesse, mas lembrei a ele que meus filhos estavam com Gabi. Saí do quarto e atendi. Cristina perguntou o que estava acontecendo, dizendo que Gabi não queria voltar para casa, mas sem explicar o motivo. Contei a verdade, dizendo que a peguei traindo no meu local de trabalho. Houve alguns segundos de silêncio antes de ela começar a negar e dizer que eu estava mentindo sobre sua irmã. Depois de deixá-la reclamar, mandei ela desligar, pois enviaria as provas.
Cristina tentou falar algo, mas desliguei com raiva. Enviei o vídeo e não ouvi mais nada dela naquele dia. Passei o resto do dia tentando relaxar. Quando a segunda-feira chegou, fui ao trabalho e falei com meu supervisor sobre Dério e Gabi. Surpreso, ele me deu um formulário para fazer uma denúncia formal. Enquanto preenchia, ele disse que lamentava e perguntou se eu tinha certeza do que estava dizendo. Irritado, disse que sim e perguntei se ele queria ver o vídeo. Chocado, ele perguntou se eu tinha provas. Respondi que sim. Ele pegou o formulário de volta, dizendo que não seria mais necessário. Pegou o telefone, ligou para alguém e explicou a situação. Depois de desligar, pediu para eu enviar o vídeo para o e-mail do gerente, garantindo que cuidariam do caso quando o chefe visitasse a unidade nos próximos dias. Concordei, mas avisei que não voltaria ao trabalho até lá. Ele disse que já ia sugerir isso. Alguns dias depois, Cristina finalmente me ligou de volta. Disse que tinha conversado com Gabi e pediu que eu falasse com ela naquela noite, pois as crianças queriam voltar para casa. Respondi que buscaria meus filhos, mas não falaria com Gabi, pois não havia mais nada a ser discutido. Cristina disse que sabia que Gabi tinha errado, mas que eu deveria ser o mais sensato nessa situação e pensar a família. De alguma forma, senti como se eu fosse o irracional. Disse a Cristina que não ia falar com a Gabi porque ela me traiu com um colega de trabalho e me humilhou no serviço. Também expliquei que ela estava trazendo outro homem para dentro da minha casa, e agora eu deveria agir como se nada tivesse acontecido. Ela respondeu que não era verdade, que a Gabi só tinha ficado com ele no trabalho ou no apartamento dele. E com ironia e perguntei como eu poderia ter certeza disso. Falei que, por tudo que eu sabia, ela poderia muito bem ter ficado com os amigos do Dério também. Cristina ficou irritada e negou, dizendo que isso não aconteceu. Foi quando ela contou tudo o que sabia. De acordo com Cristina, quando a Gabi conheceu Briana, ela estava com o Dério. Gabi contou que tinha ido lá me buscar e, enquanto esperava, começou a conversar com ele. Depois disso, eles sempre conversavam enquanto eu não saía do trabalho. Cristina disse que, com o tempo, a Gabi e Briana ficaram amigas e começaram a passar o almoço juntas. Foi nessa época que Dério começou a elogiar a Gabi, principalmente suas curvas. Apesar de ficar surpresa, ela gostou da atenção. Um dia, Gabi confidenciou a Briana que achava Dério atraente, e Briana contou isso para ele. Depois disso, Dério começou a se aproximar mais dela e a falar de maneira inapropriada. Gabi, apesar de desconfortável, gostava da atenção e passou a pensar mais nele. Perguntei quando tudo começou, e Cristina hesitou antes de contar sobre uma festa de aniversário organizada pela irmã da Briana. Eu sabia que essa irmã sempre arrumava desculpas para beber e se divertir. Briana convidou Gabi para a festa, e ela aceitou. Segundo Cristina, Dério apareceu na festa também, e Gabi ficou surpresa ao vê-lo lá. Os dois se divertiram muito, dançaram juntos, e as coisas começaram a ficar mais intensas. Ele pediu para ela dançar para ele, e Gabi, usando uma legging apertada, começou a rebolar nele. Cristina contou que era óbvio que ele estava gostando e, eventualmente, começaram a se beijar. Depois disso, eles começaram a sair juntos, e a situação saiu do controle. Quando estavam no apartamento de Dério, Briana os deixou sozinhos. Foi quando Dério se aproximou dela de forma mais íntima. Ela hesitou no início, mas acabou cedendo. Segundo Cristina, ele sabia exatamente como envolvê-la, e ela gostava do perigo e da emoção de fazer algo errado. Isso continuou até que Tirel, um amigo em comum, descobriu e contou o que estava acontecendo. Não consegui acreditar no que estava ouvindo. Perguntei a Cristina se Gabi chegou a fazer essas coisas com Dério enquanto nossos filhos estavam por perto, e ela garantiu que não. Tudo aconteceu no trabalho ou no apartamento dele. Mas isso não mudava nada para mim. Disse a Cristina que não havia como eu perdoar Gabi depois disso, e ela tentou argumentar que eu deveria ser mais razoável e conversar com ela. Respondi que não havia como ser razoável depois de ser feito de idiota por tanto tempo. Marquei o dia em que pegaria as crianças e desliguei, deixando Cristina frustrada. Depois disso, tentei me recompor, mas minha mente não parava de revisitar tudo o que aconteceu. Recebi uma ligação inesperada de um colega de trabalho perguntando se eu tinha algo a ver com o Dério ter sido demitido. Ele contou que a supervisão chamou o Dério para o escritório, e pouco depois ele foi mandado embora. Confirmei que tinha sido eu, e ele me apoiou, dizendo que teria feito o mesmo. Finalmente senti uma pequena vitória. No dia de buscar meus filhos, meu irmão Rick insistiu em me acompanhar. Ao chegar, meus filhos correram até mim felizes, dizendo que Gabi estava sendo rude e os ignorava. Quando minha filha pediu para levar o iPad, Gabi negou, dizendo que o aparelho era dela. Isso gerou uma grande discussão. Eu a chamei de tudo que tinha guardado por dias, e ela retrucou, me xingando e dizendo que eu era um fracassado por ter feito Dério perder o emprego. A briga ficou tão acalorada que joguei um copo de suco nela, e ela revidou, atirando um garfo que quase me atingiu. Fomos separados por Rick e outras pessoas presentes. Depois disso, levei meus filhos para casa e expliquei, de forma cuidadosa, eu e a mãe deles não moraríamos mais juntos. Eles ficaram tristes, mas entenderam. Agora, com as
as crianças comigo e as fechaduras da casa trocadas. Meu foco é o divórcio. Falei com meus advogados, e o vídeo será crucial em várias disputas. Se Gabi acha que terá um relacionamento duradouro com Daryl, está se enganando. Ele não vai assumir ela nem as responsabilidades que vêm com isso. Agora, meu objetivo é reconstruir minha vida com meus filhos e me concentrar em quem realmente importa.